serão incorporadas aos respectivos orçamentos, mediante abertura de créditos adicionais, no decorrer do exercício, observada a legislação aplicável, em especial o que dispõe o título 5º da Lei Federal de número 4.320 de 64. Artigo de número 45. O Poder Legislativo Municipal apreciará as matérias que lhes sejam encaminhadas nos termos do capítulo do artigo anterior, até o encerramento do segundo período legislativo, a fim de permitir a sua vigência no exercício de 2018. Artigo de número 46. A arrecadação decorrente das receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços de qualidade e investimentos com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento econômico. Artigo de número 47. O Poder Executivo deverá considerar, para a estimativa da receita orçamentária, as medidas adequadas à expansão da arrecadação tributária municipal. Parágrafo único. A mensagem que encaminha ao prefeito de lei modificando o legislativo tributará e deverá discriminar e estimular os recursos incrementados decorrente da alteração proposta. Artigo de número 48. A lei orçamentária garantirá recurso para pagamentos das despesas decorrentes dos débitos financiados e refinanciados, identificado na forma do artigo 29 da Lei Complementar Federal de número 101. Parágrafo 1º. A dívida pública consolidada, conforme dispõe o artigo 1º, no parágrafo 1º, no inciso 3º, da Resolução de número 40/2001 do Senado Federal, compreende o montante total apurado das obrigações financeiras, sem duplicidade, inclusive as decorrentes de emissão de títulos do Estado, do Distrito Federal ou do município, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados, e da atualização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses dos precatórios judiciários emitido a partir de 5 de maio de 2000 e não pago durante a execução dos orçamentos em que houverem sido incluído, e das operações de crédito que, embora de prazos inferior a 12 meses, tenham constado para a receita no município. 48, eu pego daqui para... Certo. Parágrafo 2. Será considerados no grupo da dívida consolidadas todos os contratos, acordos ou ajustes firmados pelo município para regularização de débitos de exercícios anteriores, contraídos pelo não pagamento de encargos sociais, especificamente INSS, FGTS e PASEP, bem como os oriundos das concessionárias de serviços públicos referente aos serviços de energia elétrica, abastecimento de água e telefone fixo e móvel. Parágrafo 3º. A dívida consolidada líquida compreende a dívida pública consolidada deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. Parágrafo 4º. O endividamento líquido do município até o final do 15º exercício financeiro, contado a partir do encerramento do exercício financeiro de 2001, não poderá exceder a 1,2, a 1 inteiro e 2 décimo, vezes a receita corrente líquida, conforme determina o artigo 3º. Parágrafo 2º da Resolução de número 40 do Senado Federal. Artigo 49. O projeto de lei orçamentário poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes
de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, observados as disposições contidas nos artigos 32 e 37 da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual deverá conter demonstrativa especificando, por operação de crédito, as dotações pertinentes a projetos e atividades financiadas por estes recursos. Parágrafo 2º. Os montantes globais das operações de créditos internas e externas realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da RLC, conforme determina o artigo 7º, 1 da Resolução de número 43 do Senado Federal. Artigo de número 50. Artigo 50. Caso a lei orçamentária anual de 2018 não seja aprovada e sancionada até o dia 31 de dezembro de 2017 ou se retardar sua sanção por necessidade de veto total ou parcial, fica o Poder Executivo autorizado a executar a programação dele constante até a edição da respectiva lei na forma original encaminhada à Câmara Municipal, excetuados os investimentos em novos projetos, custeados inclusivamente com recursos ordinários do Tesouro. Artigo 51. O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênio necessário ao cumprimento da lei orçamentária anual com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e de outros municípios e entidades privadas nacionais e internacionais, em cumprimento do exposto do artigo 62 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Artigo 52. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial necessário à execução de convênios citados nos artigos anteriores até o limite do valor firmado em cada um utilizado para tal os recursos previstos no artigo 43, seus parágrafos e incisos, a Lei 4.320/64, mediante autorização do Poder Legislativo. É Poder Legislativo. Artigo 53. A elaboração, aprovação e execução da lei orçamentária deverá levar em conta a obtenção dos resultados previstos no anexo de metas fiscais. Artigo 54. No caso de ocorrente de despesas resultantes da recriação, expressão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que demandem alterações orçamentárias, aplica-se a disposição no artigo 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo único. Para efeito da dispõe o artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, estende-se por despesas relevantes aquela cujo valor não exceda os limites estabelecidos no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 866, de 21 de 6 de 93, e suas alterações. Artigo 51. Considera-se obrigatório e de caráter contínuo as despesas correntes derivadas à lei mediante provisórios ou do ato administrativo normativo que fixe para ente a obrigação legal que suas execuções com período superior dos exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa que trata o caput deste artigo deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 37 e demonstrar a origem de recurso para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito de atendimento do parágrafo 1º deste artigo, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 2 desta lei, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesas. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, aplicação de base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação da referida no artigo 2º deste artigo, no artigo 2º deste artigo, apresentada pelo proponente O parágrafo 4º, a comprovação referida no parágrafo 2º deste artigo, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e as metodologias de cálculos utilizadas, sem prejuízo de exame, compatibilidade de despesa com as demais normas de plano plurianual e desta lei de diretriz orçamentária. Parágrafo 5º. As despesas de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º deste artigo, as quais integrarão o instrumento que cria ou aumenta. Integrarão o instrumento que criar ou aumentar. A criar ou aumentar.
Parágrafo 6º. O disposto no artigo 1º deste artigo não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento da remuneração de pessoas de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7. Considera-se o aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Artigo 56. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para quais receberão os recursos. Artigo 57. Para fim de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatório à apreciação de assessoria jurídica observada nas normas e orientações a serem abaixadas por aquela unidade. Artigo 58. Em cumprimento disposto na Constituição Federal, a Lei Federal 4.320 de 64, na Resolução 1120 de 2005, do Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, o TCM, a fiscalizações contábeis, financeiras, operacionais, patrimoniais da Prefeitura e suas entidades quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas serão exercidas pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Artigo 59. O controle interno do município compreende no plano de organização de todos os métodos e medidas adotadas pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência das operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivo, métodos e orçamento das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão da fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. Artigo 60. O Poder Executivo, por meio dos órgãos centrais do Sistema de Planejamento e de Orçamento, responderá motivadamente o prazo máximo de 10 dias úteis contado do seu recebimento por solicitações encaminhadas pelo Poder Legislativo relativas a qualquer categoria de programação ou item receita sobre aspectos quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação governamental e o cumprimento desta lei. Artigo 61. Durante o exercício de 2018, a audiência pública promovida para propiciar a aparência da participação popular na Lei de Diretriz Orçamentária, o Poder Executivo avaliará perante a sociedade a eficácia e a eficiência da gestão, demonstrando o planejamento realizado em comparação ao Executivo com o executado, que se refere aos indicadores do desempenho dos valores gastos e das metas fiscais relacionados com os produtos das ações. Parágrafo único. O cumprimento do disposto do caput deste artigo será observado ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Artigo 62. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório de execução orçamentária na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal de 88 e o artigo 52 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Artigo 63. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre o relatório de gestão fiscal em conformidade com o artigo 54 da LRF. O artigo 64 desta lei. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, 30 de junho de 2017, 483 de Capitania de Ilhéus, 135 de Elevação e Cidadania. Prefeito Mário Alexandre. Em discussão, projeto da LDO. Em voto. Em discussão. Só aquela correção que você anotou. Isso.